Vamos lá, entrar no canal do Ciro. Olha, ele ganhou mais de 2.000 inscritos aí desde o início desse debate. Vamos lá. Eu sou um cara, mas você não tem ideia, o Bolsonaro vai pegar essa tua coisa, você vai ver, isso vai viralizar no Brasil. Já viralizou. Vão jogar isso para cima do Lula, já está acontecendo. Você está criando uma ficção. A única pessoa que ficou ofendida com isso foi você. Então tá bom, é uma ficção. Você está então, se arvorando. Você me ataca num programa de alta audiência na TV comercial, eu me defendo e você é a vítima. É isso que nós estamos entendendo agora. Olha só, bicho, sabe quem vai vir debater aqui depois de mim? Ninguém, porque tá insuportável. Você não deixa eu falar, você não deixa eu terminar uma frase. Cara... Não é exatamente assim, né, Gregório? Você tem queixo de vidro. Só interpretar aí que o Ciro falou, queixo de vidro é aquela pessoa que ataca, mas quando é atacada ela desmonta. Ela é melindrosa. É o caso do Gregório. Claramente é o caso do Gregório. É bom atacando, mas se defendendo, quando a pessoa ataca, se vitimiza. É disso que se trata, entendeu? Tudo bem, como eu já falei há pouco, o Ciro algumas vezes ele interrompeu o Gregório e tal, até porque o Gregório também, né, não convenhamos, estava fazendo novas ilações, ou reafirmando as ilações que foi feita lá no Greg News, mas o Gregório, muito melindroso. Então o Ciro não pode se defender. Então o Ciro não pode disputar o voto com o Lula. O Lula é um adversário político, irmão. Ele não é um aliado mais. Não é. Talvez nunca será. Né? Mas vamos lá. Que isso, cara? Que coisa desagradável. Nossa. Que pessoa desagradável. Você que é desagradável, não, você Gregório. É agradabilíssimo. Fale aí mais. Olha... Eu já teria perdido as estribeiras antes disso, inclusive. O Gregório foi muito cínico. Muito cínico. Vai na live do cara e o chama de desagradável. Por que ele é desagradável, Gregório? Porque ele te contrapôs? Hã? É? É uma pergunta retórica, obviamente o imbecil não vai me responder. Mas você jogou baixo, cara. Jogou baixo. Infelizmente... você poderia ter se retratado de alguns outros erros que você cometeu lá no Greg News. Com a militância. Você foi desrespeitoso com a militância, irmão. Sim, você foi. Você não vou mostrar aqui o print de algumas dessas ações, porque senão vai ficar muito gigante essa live, até 1h30, 1h40, enfim. Mas, cara, baixa a bola. Quem é você para falar do Ciro? Desagradável é você. Desagradáveis são os lulistas radicais, os bolsonaristas radicais, os puxa-sacos do Lula, que querem interromper o debate. Pô, que queixinho de vidro, né? Que arrogância, que prepotência. Ridículo. Falar calmamente aqui. Sinceramente, Ciro, pelo amor de Deus, me ouça. Tá? Eu não acho que seja justo você dizer que eu seja irresponsável, que eu estou fazendo um favor. Não, você é muito responsável, Gregório. Eu acho que são muito irresponsáveis justamente as falas da sua campanha. A sua campanha tem sido anti-lulista de uma forma irresponsável. Anti o quê? Inclusive pouco estratégica. Anti o quê? Anti o quê? Eu não ouvi direito. Anti-lulista. De uma maneira que eu acho que é irresponsável. Pelo quê? Porque eu tenho 1000 críticas ao Lula e eu faço elas, faço inclusive nos programas. Aliás, faz porra nenhuma. Faz porra nenhuma de hoje, inclusive convidar todos a verem. Na HBO é sobre o Rio de Janeiro. E falo exatamente uma crítica ao PT. Não, nunca mais vou assistir Greg News, irmão. Você perdeu um assíduo espectador. Não é? Depois da última edição do seu programa, da sua errata mequetrefe, que vai aparecer, inclusive, no programa de hoje, mas já replicaram aí no Twitter. No finalzinho, eu vou mostrar para vocês. E depois desse debate ridículo que você teve com o Ciro, cara, nunca mais quero acompanhar, sinceramente. Eu sei separar a obra do artista, mas, cara, ridículo a sua atitude, ridículo a sua participação na live de hoje, no debate de hoje. Não tô falando que o Ciro também acertou tudo. Não, ele não acertou. Inclusive tem um momento aí que eu não mostrei, ele fala que você não fala do Bolsonaro. Não, isso o Ciro errou.
eles têm muitos programas detonando o Bolsonaro, as contradições do mesmo e tal, mas não tem falando do Lula, ou quando tem falando do Lula, passa pano no final. Ele citou aí o Alckmin, que eles fizeram um programa criticando o Alckmin, mas no final passa pano e fala que não tem jeito, é isso, gente. No Brasil de hoje é Lula e Alckmin. Não é. Nós não somos obrigados a aceitar isso de pronto. Nós vamos até o final, nós seremos resistência. O Ciro vai até o final. E se o Lula for para o segundo turno com o Bolsonaro, nós votaremos novamente o apoio crítico e voto no Lula. Mas nós seremos, no dia 1º de janeiro de 2023, se assim for da vontade da nação, oposição. Nós não seremos oposição porque a população quer. Mas se a população escolher, em sua maioria, o Lula, nós seremos oposição. Aliás, o PSOL era até pouco tempo atrás, o PSOL que você faz parte, não sei se é filiado, enfim, mas é um entusiasta do partido, e agora está lá com o Lula, virou puxadinho do Lula. Vocês não vão calar críticos, ex-aliados, como a Marina Silva, como o Aldo Rebelo, que você descredibilizou aí de maneira ridícula. Ridícula. Imputando coisa que o Aldo não falou, não defende. Não vão atacar a grande, combatível Heloísa Helena e tampouco o Ciro Gomes, irmão. Vai ter resposta. Não vai ficar nada impune. Né? Então, você perdeu muita credibilidade, mas... Né, perdeu muito mais, inclusive. Né, um pouco de admiração que eu tinha por você depois dessa participação bizonha que você teve lá no canal do Ciro, no debate com o Ciro, foi pro espaço. Vamos continuar. O Rio é um absurdo, tá se aliando ao Cláudio Castro, um absurdo, um negócio que pois é, né? Isso é um absurdo, eu falo isso no programa, revoltado. Inclusive, eu tô revoltado com isso, acho um absurdo sem tamanho. Eu sei, sua revolta. Pouco críticas ao PT, mesmo. Poupa, sim. O que eu acho é uma pena que a gente, no momento que a gente está hoje do Brasil devastado, a inflação galopante, a gente com atentados à democracia todos os dias, direta do PT também. Ameaças sérias de golpe, não acho que seja terrorismo eleitoral, falar da possibilidade do golpe agora em outubro de 22, sim. Infelizmente, queria muito que fosse terrorismo, fosse alarmismo, infelizmente não, eu não acho que seja alarmismo, eu acho que é muito sério, e eu acho sim, isso que é muito importante, é o argumento central do programa, que eu acho que é muito difícil mesmo ele conseguir dar um golpe no primeiro turno, se ele perder no primeiro turno. Ele tem que aquilo que eu falei agora há pouco. Toda a eleição de 513 deputados, 20 e tantos governadores. Vossa Excelência me permite uma parte sem querer interrompê-lo? Com certeza, fica à vontade. Eu te falar, de novo, eu não tenho a menor dúvida da tua boa fé. Cara, eu te conheço de longa data. Desde que tu nasceu aí para a vida pública, eu conheço e sou fã mesmo. Não vai mudar. Hoje você está tomado de mágoas, porque o queixo de vocês é de vidro. Vocês acham que pode bater em todo mundo, mas uma pancadinha de nada, você fica aí magoadíssimo. Tu trouxe todo o rosário de queixas aí, e está tudo certo. Não é minha intenção transformar você em adversário, nem muito menos em inimigo. Mas deixa eu te falar, é uma viagem lisérgica. Você imaginar que a intenção real do Bolsonaro de fazer um golpe está preocupada se vai ser no primeiro ou no segundo turno. Ao contrário, irmão, para pensar um pouquinho. Se o Lula ganha por 50 e pentelho, é evidente, 51 pentelho, o Bolsonaro terá todas as razões. Mais artifício ainda. Canalha, fascista, mas terá todas as razões para crescer a tentativa de golpe. Sabe por quê? Porque o Lula nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, irmão. Nem no auge da popularidade dele, da reeleição dele, ele nunca ganhou no primeiro turno. Vai ganhar agora. Você sabe o que é que vocês estão produzindo se eu não resistir? A possibilidade do Bolsonaro, ele próprio, ganhar no primeiro turno. Ou você acha que essas pesquisas vão parar agora? Claro que não. E aí quem vai fazer o golpe é você? Nós vamos tudo junto derrubar o Bolsonaro? Percebe? Gregório Cirandeira, do jeito que ele é? Ai, até parece. Claro que não. Vamos devagarinho, comandou. Quem produziu e está produzindo, olha aqui, a inflação violenta, a maior dos últimos 27 anos. O desemprego aberto, o desalento, que é a pessoa que desistiu de procurar emprego, os preços explodindo no combustível, explodindo na comida de todo lado, e o Bolsonaro crescendo nas pesquisas, irmão. Para um pouquinho para pensar, qual é a explicação para isso? Eu vou te dizer, é o lulopetismo. Sabe, é a recidiva antipetista que está aí, não é justa ou injusta, não importa. O que importa... Hein?
Eu acho que importa. Se é justo ou injusto, claro que é justo. Rapaz, é o seguinte, um povo brasileiro que perdeu o emprego, que saiu do crediário para o SPC, ter raiva do PT... Gregório. Isso aí... Então, peraí, é injusto as pessoas criticarem o PT? Não é nem atacar. Atacar deixa para os fanáticos, os bolsonaristas, mas é injusto as pessoas criticarem o Lula e o PT? Com Alckmin de vice, com Renan Calheiros, Eunice Oliveira, Gedé Vieira Lima. Irmão, o Lula está dando indício que vai fazer mais do mesmo, cometer os vários erros que ele cometeu em 8 anos de gestão dele, e mais 5 anos e alguns meses da Dilma. Aliás, ele errou, no final das contas, mais do que a Dilma. Erros políticos, econômicos, erros de moral e tudo mais. Não vem com esse deboche, cara. Pelo amor de Deus. Depois fala que não passa pano, que é crítica ao Lula. E caramba que é, cara. Caramba que é. Sua máscara caiu. Depois de hoje caiu. Meu irmão, é só para quem não conhece o povo mesmo. Vou te dar os números. O desemprego, quando o Lula entregou para a Dilma, era ao redor de 4. Quando a Dilma entregou para o Bolsonaro, para o Michel Temer, que o Lula, irresponsavelmente, nesses conchavos absolutamente irresponsáveis dele, o desemprego estava em 12. E daí nunca mais desceu. A taxa de juros que o Bolsonaro, eu estou esculhambando, da Dilma era 14, o Bolsonaro já está em 12. Percebe o desemprego? E tudo isso vergonha, eu cansei de avisar, irmão querido. Cansei de avisar que não fizesse a imprudência de botar o Michel Temer. Aí você diz assim, o Alckmin, eu queria o Alckmin. Cara, eu nunca ataquei o Alckmin na vida. Você queria que ele fosse teu aliado, inclusive, não queria? Aliás, o Alckmin, vocês sabem, eu falei na minha análise essa semana, ele atacou fortemente, frontalmente, durante anos, o Lula e o PT, e o Lula e o PT o atacou também. E agora estão lá abraçados. Em nome do quê? Da democracia? É óbvio que não, gente. Não estou falando que eles são antidemocráticos. Não, não são. O Bolsonaro, sim. Mas isso é tudo em nome do poder. Ou vocês acham que o Alckmin vai ser vice do Lula e vai ficar ali na dele, como um simples vice decorativo? É lógico que não. É evidente que não. Aliás, PSB, que papelão que vocês estão cometendo, hein? Caramba, mas isso não vem ao caso agora. Vamos continuar. Privatização da Eletrobras, eu sou contra. O Alckmin quer privatizar a Eletrobras, isso. Eu sou contra. Pensam diferentes. É isso, irmão. É adversário, não aliado. Inclusive, você queria que ele fosse seu aliado, não queria? Você não tentou? Não, rapaz, a vida inteira nós fomos amigos, nós nascemos na mesma cidade, o mesmo parteiro. Mas tudo bem. Eu não tenho problema. Assim, mas quem chamou o Alckmin de ladrão da merenda foi o PT, 25 anos. Essa é a questão. Verdade. E agora está aí o Boulos, que é o homem do movimento dos sem-teto, junto com o cara do despejo de Pinheirinhos. O povo não entende isso. Agora, vá ver se eu tenho essa contradição. Eu nunca esculhambei o Alckmin, nunca chamei o Alckmin de ladrão. Verdade. Pelo contrário, a vida inteira eu disse que o Brasil precisa se reconciliar, que é preciso ter uma grande aliança de centro-esquerda, que inclusive a centro-direita democrática faz parte desse consenso novo para encerrar essa violência que está acontecendo no Brasil. Essa é a minha tese, meu irmão. Antiga. Boa, Ciro. Cara, eu acho que tem um detalhe aqui que você citou. Você falou que Gregório? Meu trecho sobre o Cabo Daciolo deve estar circulando em grupos bolsonaristas. Não tem nenhuma evidência disso, eu nunca vi ele circulando em grupo nenhum. Tem sim. Eu não vou procurar aqui agora, mas eu já tive em grupos de WhatsApp bolsonaristas. Vou abrir o jogo aqui. O meu sogro, o meu cunhado e alguns outros conhecidos, até meu tio, são bolsonaristas. Alguns dos vídeos que me mandaram é exatamente isso. Eles usam o Ciro para atacar o Lula, é verdade. Mas, irmão, vocês dão munição pra caramba pra essa galera. Eu não vou chamar meus familiares e conhecidos de fascista, de gado. Não vou fazer esse erro que vocês cometem. É disso que o Ciro fala. É disso. É um termômetro. Claro, é a minha bolha e tal. Mas sim, já está correndo, está viralizando e vai viralizar ainda mais, como o Ciro falou. Se vocês continuarem dando munição, sem noção do Lula ficar falando, eu sou a favor do aborto, depois volta atrás, ficar chamando policial de desumano, isso dá muita munição. Isso atiça o outro lado, atiça a polarização. E o Lula está fazendo cálculo político desde que ainda estava preso na cadeia, o tempo todo. Eles sabem
que ele só fica forte, relevante, se o Bolsonaro ainda estiver com alguma força e relevo, se eles forem atacados pelo bolsonarismo. É disso que o Ciro fala. É isso que ele tem falado, que você, pelo jeito, na sua inocência, na sua ingenuidade, está ignorando. Ou nem sei se é, né? Talvez é porque está se fazendo de cego mesmo. De Joãozinho sem braço. Isso de volta. Eu disse no futuro, você vai ver a maldade desses canalhas, você não tem algo, limite. Ciro, que já está viralizando hoje nos grupos bolsonaristas. Sabe o que é? São os seus vídeos falando do Lula. Tem matéria sobre isso, facilmente encontrada na internet. Então a culpa é do Ciro, irmão. Então a culpa é do Ciro. O Ciro não pode mais falar do Lula, não pode mostrar as contradições, os erros de um adversário. Ele tem que ir lá, Lula, olha, tem que ser igual o Boulos em 2018. Boa noite, presidente Lula. Não, irmão. É assim que vai ser. Ataca de lá, a gente ataca de cá. Critica de lá, a gente critica de cá. Não vai ter afago. Não vai. A gente fez em 2018 uma risca no chão. Contra o Bolsonaro, qualquer um. Vamos todos juntos até certo ponto para derrotá-lo. Para compor, fazer conchavão e governo, esqueça. Então o Ciro tem todo o direito de criticar sim. Não vem com essa conversinha fiada, com essa falsa equivalência para tentar desestabilizar o Ciro, o seu trabalho, a sua militância, não. Não vão fazer com o Ciro o que fizeram com a Marina e com outros. Aqui o buraco é mais embaixo. Viu? Aguenta Lula e aguenta Gregório. Vai vir muito mais. O PT não bota eu falando do Bolsonaro. Eu fui pra rua, pedi o impeachment do Bolsonaro, o Lula foi contra, cara. O Lula foi contra. O Lula não assinou o pedido de impeachment do Itamar Franco, do Fernando Henrique. Meu Deus. Aliás, outro grande, não é um erro factual, um equívoco de olhar político teu. Não é culpa sua. A elite brasileira que está em nós, tá entendendo? A gente tem que fazer um esforço. Eu gosto desse nós, porque vocês brancos, foi o que você falou. Inclusive é bom ler o Gessé, eu adoro o Gessé, é uma boa dica de leitura para todo mundo. Quando você fala vocês brancos, é um termo, parece coisa de quem não leu o Gessé. Você fala algumas vezes na sua live, vocês brancos. Por exemplo, que eu, apesar de ser quase cor-de-rosa, sou estigmatizado porque sou nordestino. É isso que eu falei lá no Maurício, mais cedo. Porque esse é o racismo multifacetado que o Gessé genialmente ensina para nós. Eu também estou aprendendo, irmão. Eu também estou aprendendo permanentemente. Percebe? Essas coisas são complicadas. A gente é criado num ambiente patriarcal, é criado num ambiente xenofóbico e racista. A gente é criado assim. Demora para a gente se livrar. Demora. Eu me lembro de uma piada que você fez, claramente de boa fé, não é, na campanha municipal, que você disse que o Rio de Janeiro estava apanhando mais do que a mulher de um candidato. Eu sei, você se no dia seguinte aberto, foi horrível. Eu sei, você se desculpou e tal. Isso só revela a sua generosidade. Por isso que eu te convidei, cara, porque eu te admiro. Eu acho que você é um cara, vamos dizer, do bem. Se não fosse do bem e não tivesse respeito, eu não estava conversando com você. É do bem, mas é ingênuo, né, Ciro? Percebe? Todos os riscos que eu corro aqui, você é um cara antipático, não sei o que e tal, mas eu preciso um pouco antipático, sim, isso. O nosso povo está votando nessa escória da direita. É como eu comentei lá no Twitter mais cedo, com o perfil da Ciro Progressista e até mesmo meu, o Gregório é mais irritante do que eu imaginei. É mais chato do que eu imaginei. Não é porque ele discorda do Ciro, mas pelo traquejo dele, sabe? Muito mimado, birrento, destemperado, né? Vocês adoram imputar isso ao Ciro, mas na verdade vocês que são, né? É muita hipocrisia, gente. Não dá para deixar passar batido isso. Eu esperava mais, Gregório. Eu me decepcionei. Porque a esquerda petista apodreceu, vai me perdoar. A esquerda petista apodreceu, e isso eu vou dizer comovidamente, não é para ficar com o Bolsonaro, não, é para oferecer ao povo brasileiro uma alternativa. Lógico. E você desqualifica que essa alternativa é uma tentada à democracia, ou pelo menos uma ameaça à democracia. Qual é essa razão que eu pedi para conversar? Para a democracia, é a sua estratégia de estar atacando diariamente. Que diariamente? Uma candidatura que é a candidatura que tem mais chance de tirar o bolsonarismo do poder. Mentira, à frente mentira, do Bolsonaro. mentira. Toda a premissa do raciocínio não é retórica. Outra coisa, outra bobagem, espantalho de falar que o Ciro só ataca o Lula. Isso é mentira, gente. O Ciro dá aí quase que diariamente 1 hora de entrevista para as rádios e TVs e 10% ele fala do Lula.
Mas a mídia que o senhor Gregório do Vivier criticou nesse mesmo encontro recorta só a fustigação do Ciro falando do Lula. E vocês usam isso para atacá-lo, falar que ele é destemperado, que ele é antipetista. Isso é conversa fiada. O Ciro ataca e detona muito mais o bolsonarismo, o neoliberalismo, os liberais, que estão junto ou não, primeiro ou no segundo turno, do que o Lula e o PT. Então não vem com essa falsa equivalência, irmão. Você está mentindo. Mentindo. É só você também ver aqui os nossos vídeos, as nossas análises, ou até mesmo da galera que também faz algo semelhante na militância. A gente dedica muito mais tempo em defender as ideias do Ciro, o Plano Nacional de Desenvolvimento, do que para ficar atacando o Lula e o PT. E como eu falei ontem, é até ruim a gente ficar aí perdendo tempo de defender o Ciro desses ataques, dessas bobagens, dessas ilações, dessas manipulações, como foi feita, quando tá lá o canalha do Bolsonaro privatizando a Eletrobras, entregando a nossa riqueza, nosso capital, as nossas instituições, atacando as nossas instituições. Ou seja, a gente deveria estar atacando o mal maior, que é o Bolsonaro, mas vocês atacam tanto o Ciro que a gente é obrigado a se defender. Então não vem com essa palhaçadinha não, irmão. Tá muito desonesto intelectual. Muito. Tá berrando a sua desonestidade intelectual. Não é? Caramba, Gregório. Olha, eu teria perdido as estribeiras com você, viu? Você passou do ponto. Errou demais. E valores. O Bolsonaro, todo mundo vota no Bolsonaro por causa do PT, mas é o contrário. O Lula que está na frente das pesquisas. E daí? Você não a eleição não acabou ainda, não. Meu Deus, é um termo do Cid Gomes dizer aqui, né? O Lula está na frente, babaca. Não vou dizer isso, porque acharia uma grosseria falar isso. Mas ele está em primeiro lugar. Já disse, mas tudo bem, não tem problema. Eu aguento, aí vai ficando um pouco even, aí vai ficando empate, porque eu não estou afim de briga, não estou mesmo. Perceba o deboche aí do Gregório do Vivier, né? Ele fala, é aquela linguagem do passivo-agressivo, né? Gente, olha, eu poderia fazer essa piada aqui, hein? Mas não vou fazer, fez, irmão. Fez. É assim que é a retórica de vocês. Eu poderia atacar o Ciro, mas ataca. Vocês atacam o Ciro. Essa é a linguagem passiva-agressiva, inclusive que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva comete. Raramente ele fala do Ciro, mas quando fala é isso. Ele terceiriza. Infelizmente, Gregório, você queira admitir ou não, você está servindo a isso. Você está se prestando a esse papel. Porra, que palhaçada, que infantilidade essa sua ação, essa sua participação no debate com o Ciro, irmão. Foi desrespeitoso com ele, desrespeitoso com a audiência. Continuemos. Enfim, não estou afim de briga. Eu também brigar. Não, cara, detesto briga. Não, briga. Você parece adorar desde o começo, mas eu vou deixar para lá. Exatamente. Eu lhe magoei involuntariamente. Porque na política, a gente não pessoaliza o argumento. Esse é nosso treinamento. Aprende, Gregório. É nosso treinamento. Então, eu sou treinado. Eu sou treinado. Então, você considera que não tem ofensa nenhuma você fazer insinuações sobre a minha decência, sobre a minha honradez, sobre a impertinência democrática da minha candidatura. Você acha isso tudo normal. E eu fui me defender como eu vou me defender. Mas não é disso que importa. Acho que o mais importante é a gente, de novo, voltar para esse ponto da política. Qual é a explicação que você, Gregório, dá para o fato do Bolsonaro ter tirado 55, 57, 68% dos votos? Agora ele vai vir Foi a história dele? Com esse espantalho manjado de, Ciro, você errou algumas coisinhas aqui, hein? Com essas imprecisões que a grande imprensa fez em 2017 e 2018. Vocês lembram bem, no Roda Viva lá do Ciro, há exatos 4 anos, em maio de 2018, pegou uma outra coisinha lá do Ciro e descredibilizou todo. Liberais, o imbecil do Kilster, bolsonarista raiz, fez a mesma coisa. Vocês fazem a mesma coisa. Vai me desculpar, Gregório, mas vocês usam métodos muito semelhantes, muito parecidos para desaborar o Ciro. É isso que ele está falando. É disso que se trata. Vejam aí. Foi o projeto que ele fez? Ou qual é a explicação que você dá para, nessa proporção, o povo brasileiro ter votado no Bolsonaro aí no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Norte? Eu dei a minha hipótese. É o colapso moral e econômico do PT e do Lula.
Eu acho que qual é a sua hipótese? Posso falar? O povo brasileiro virou gado e fascista? Essa é a sua hipótese? É o que eu falei. Eu acho que elegeu ele foi o antipetismo que você hoje propaga. Eu acho que foi isso que elegeu o Bolsonaro e eu acho que é isso que pode ser que elegeu. Gregório, deixa eu te contar a minha história. Deixa eu te contar a minha história. Que bobagem. O Rio Ano da Graça de 89, o Lula só falava besteira. Era um disparate absoluto. Atacava pra caramba o Brizola. O Brizola se defendia. O mais bem avaliado prefeito de capital do Brasil. Eu apoiei o Lula. Eu apoiei o Lula em 89. Não sei se você já tinha saído da adolescência. Aí, tinha só 3 da anos. Infância. Eu apoiei o Lula ali em 89. Depois, em 94, Gregório, o Lula ficou contra o Itamar. O Lula ficou contra o Plano Real. Foi a única vez que eu não ajudei. Foi mesmo. Depois, em 98, o Lula disse na televisão... deixou passar o seguinte, voltando um pouquinho lá nas diretas já, o Lula foi contra. Foi contra. Era o que dava para fazer, eleições indiretas lá no Congresso, e o São Lula foi contra. Inclusive expulsou a Beth Mendes e o Ayrton do partido e eles foram para o PDT. Na época eles eram deputados constitucionalistas. Esse é o PT, esse é o histórico do PT. Ser contra o Brizola, ser contra a Diretas Já, né? Tudo bem que o Lula apareceu, parte do PT apareceu lá nos palanques, mas momentos antes, ou até mesmo lá quando foi se decidir em 85, o PT ficou contra. O PT foi intransigente, porque sim, porque essa é a pegada do PT. Só prestam eles, só eles é que podem governar, só eles é que podem dar as cartas, se julgam de esquerda, mas não são coisa alguma, não são, e atacam ex-aliados, abraçam ex-inimigos, ex-adversários. Se for em nome do poder, vale a pena. Isso, infelizmente, vai me desculpar, o Gregório, é culpa do Lula, sim. E ele instiga isso desde o final dos anos 70. Atacou bastante o Brizola. Bastante. Sabotou em 82 e principalmente em 90, quando ele foi reeleito. Em 89, a mesma coisa. É sempre bom a gente lembrar a história. O Brizola não foi para o segundo turno contra o Collor e teria melhores chances do que o Lula por 500 mil votos. Então não vem com essa bobagem de falar, ai, seu antipetismo ajuda o outro lado, ai, não pode atacar o Lula, porque você está dando munição para o outro lado. É o contrário, irmão. Ele está sendo crítico. É assim que tem que ser, é assim que é a democracia, é assim que é a disputa política, é assim que é o marketing político, como o Maurício falou no react dele. É uma disputa de narrativas. E essa bobagemzinha que você falou aí não vai colar, irmão. Como eu falei, me antecipei na sexta passada quando ele anunciou que faria um programa dedicado ao Ciro. Vamos rebater uma das falácias, uma das imprecisões, uma das fake news, uma das notícias tendenciosas. Sim, tem método, sim, tem escolha. Se é para desabonar o Ciro, vamos lá. Aqui você não está lidando com um boboca que não sabe nada de comunicação e política, irmão. Aqui o buraco é mais embaixo. Foi 2002. Porque o Lula é candidato em todas as eleições. Você não percebe isso, não? Um país de 210 milhões de habitantes é o mesmo cara a vida inteira. Mas o percebe e não faz desentendido. Você já sabe disso ou a gente espera o dia da eleição? Essa é a grande grave questão. Mãe de Ná. Essa é outra coisa. Irmão, mãe de Ná. Você já pediu a sua assessoria para olhar o que as pesquisas de maio de 2018 falavam das eleições? Ciro, para pensar. Eu quero até te perguntar uma coisa. Você algumas vezes falou essas pesquisas são pagas por banco, desmerecendo. Quase todas. Você acredita em pesquisa ou não acredita? Não, elas são um instrumento para a gente aferir a opinião pública, mas elas têm que ser lidas de forma correta. Por exemplo, a pesquisa do Quest, do Ideia Quest, pesquisa, Quest é um banco, quer dizer, o Quest é o instituto e quem contrata é um banco. Genial, o banco é o Genial. E lá ele diz o seguinte, num determinado coisa que a imprensa não destaca, ela diz o seguinte, que indecisos no Brasil, 45, Lula 28, Bolsonaro 22. E o que eu acho que eu devo fazer? Eu desisto? Ou eu vou buscar esses 45% de indecisos e aqueles muitos milhões que estão com o Lula porque acham que ele é o único, como você, que ele é o único que vai vencer o Bolsonaro. Eu venço o Bolsonaro, relaxa, cara. Vamos oferecer esperança para o povo, vamos oferecer utopia.
Vamos buscar o idealismo. Isso é que eu falo para os artistas. O que me constrange é você obrigar a juventude brasileira, sabe, a ir para o bar defender picaretagem intelectual, apologia da ignorância e roubalheira pura e simples, que é o Lula, cara. Tá nele. Olha só, de novo, eu não quero que você desista de nada mesmo, nunca falei. Quer sim. Com o eleitor. Não, quer que os eleitores desistam. É a mesma coisa, Gregório. Exatamente, é radicalmente desonestidade intelectual. E assim, eu concordo totalmente com você. Inclusive, eu fiz um programa que chama Sonho, também, no Greg News, que é exatamente sobre a necessidade de sonho, de voltar à utopia. Eu acho que você é um cara que tem um sonho e tem um projeto, que inclusive elogiei já o seu projeto, inclusive no programa. E agora ataca. E concordo. Direto e indiretamente. Com grande parte dele. Eu acho que você tem um projeto, tem um sonho. No entanto, o que me incomoda, Ciro, é exatamente como é que você o implementaria. Por quê? Tem uma coisa que um projeto não é o que eu não ouvi. Como é que é o quê? O implementaria. Um projeto é diferente um projeto de governo e um livro. Um plano de governo é radicalmente diferente de um livro, porque o plano de governo você escreve junto com outras pessoas. Irmão, é uma obra coletiva. Irmão, eu queria ver o livro. Vamos lá, vamos abrir então. Embora o Ciro assine lá o livro, Projeto Nacional Dever da Esperança, todas aquelas... Acho que você não leu, com certeza você não leu, você não viu as várias citações, fontes que estão na mesma. Todo aquele apanhado ali teve assessoria do professor Gustavo Castanhon, Nelson Marconi, Mauro Benevides Filho e muitos outros aí muitos outros intelectuais que estão conosco há mais de 5 anos. O Ciro não escreveu aquele livro. Tudo bem, a redação final foi do Ciro, mas tudo aquilo foi municiado por uma grande e extensa equipe de pensadores. O Ciro, inclusive, já falou isso várias vezes em lives e entrevistas anteriores, que tem mais de 600 sábios com ele, ajudando a compor o novo plano de governo. O próprio livro sintetiza tudo isso. Cadê o livro do Lula sobre isso? Cadê? Os livros anteriores do Ciro, Ciro escreveu em parceria com Roberto Mangabeira Unger. Você conhece o Mangabeira Unger? Você até fez uma certa troça ali dele, mas a gente deixou passar batido. O Ciro escreveu com ele, o grande intelectual. O povo fala que é o guru do Ciro, não exatamente, mas é um cara que tem um arcabouço acadêmico, intelectual muito grande. É um nacionalista, que também fez parte do governo do Lula. Então não vem com essa falácia. Você tem um livro e acha que é suficiente. Não, irmão, ele não fala isso. Nós da militância também não falamos, não defendemos isso. Então para com essa bobagem. Você está parecendo um liberal, um cara do MBL, que você tanto criticou. Que conversinha fiada. Meu Deus. Haja paciência. O projeto de governo que você for escrever com o Bivaro Daciolo e o Datena. Como é que seria esse plano de governo? Você teria que escrever com as pessoas com as quais você vai governar. Pois é, né, irmão? Você critica aí esses caras que nem estão com o Ciro, né? O Ciro dá entrevistas pro Datena e tal, mas o Datena não está exatamente fechado com o Ciro. Pelo contrário, parece que vai até na chapa lá do picareta do Tarcísio, em São Paulo, indiretamente com o Bolsonaro. Mas aí você usa eles para atacar o Ciro. Que método rasteiro, ridículo é esse, Gregório? Então, com o Alckmin, com o Gedel Vieira Lima, com o Eunício Oliveira, com o Renan Calheiros, tudo bem? Com o Castro aí, que você citou, siciliano, do Rio de Janeiro também. Você fala que eu critico isso, eu acho ridículo. Mas tá lá. No final das contas, você vai fazer amém. Você vai engolir com casca e tudo. Então não vem querer também atacar o Ciro por isso. O telhado de vidro de vocês é muito maior, mas muito maior. Adiante. Governar. E hoje, Ciro, você critica, você fala desse pragmatismo do PT, do Conchavo, mas eu tenho a impressão que você é pragmático igual, você só não consegue exercer o pragmatismo. Não. Ele fez isso quando foi governador? Ele fez isso quando foi governador do Ceará? Daí dá para ver que você realmente não pesquisou, irmão. Você não pesquisou. Você não viu que lá no governo dele teve quase metade do secretariado de mulheres, de vários partidos. Nem todos eram do MDB, que era o partido dele na época, depois do PSDB. Você não viu lá que o ex-governador agora,
mas que tem todo o nosso apoio para vir para o Senado, o Camilo Santana, do PT. Você não viu isso? Você abriu os olhos? Aliás, você fechou os olhos? Ou você só quis enxergar aquilo que você quer enxergar para sustentar a sua falácia? Porra, haja Schopenhauer para interpretar toda essa falácia, essa bobagem, essas bobagens, no plural, que o senhor Gregório Vivier falou aqui e em vários outros momentos. Desculpa, tem uma confusão, outra confusão muito grande aí, você está só se repetindo por causa de mágoa do negócio. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Mesmo. O Bivar é candidato a presidente da República, meu adversário. União Brasil. O Daciolo não é candidato a nada. O Aldo Rebelo, meu companheiro, candidato do meu partido, candidato a senador por São Paulo. Mas a minha proposta de Projeto Nacional de Desenvolvimento, ela não é propriamente um livro, é a história do político mais experiente de todos Gregório. Que estão em disputa hoje. Isso não é senão a apresentação do meu currículo. O Lula nunca foi prefeito, eu fui de uma capital. O Lula nunca foi governador, eu fui governador de uma capital com grande sucesso. O Lula nunca comandou a economia brasileira. Você acha que 4 meses é muito pouco? Eu fiz a TJLP, que é a parte... Qual que é o legado do Lula, Gregório? Os empresários brasileiros. Eu fiz a participação dos trabalhadores no lucro e resultado. Eu fiz a intervenção do Banespa, que era a maior falcatrua da história do Brasil. Eu reduzi o desemprego a 4%. Eu trabalhei como se eu tivesse 4 anos. Isso Itamar Franco me disse. Isso tudo bem, mas eu fui governador, fui prefeito, fui ministro da integração nacional. Então, essa minha experiência não me transforma propriamente num amador. Então, parece assim que o livro é uma coisa fácil e que governar é outra coisa. Deixa eu te dizer como é que eu governo. Eu fui deputado federal mais votado do Brasil também. Eu conheço o parlamento. De novo, por favor, não me leve a mal. Mais ou menos, que é importante dizer outra coisa que talvez seja bom falar para o eleitor, que é porque minuto só, você está só... Quando você foi eleito, cara. Você foi o deputado mais ausente do parlamento. Outra falácia. A tua ficha está aí, eu já disse isso. Ele foi tão mané, o Gregório Vivier. Eu não gosto de xingar, de fazer esse tipo de coisa, mas, cara, haja paciência. O Gregório Vivier, ele passou de todos os limites nessa conversa. Vem com essa conversinha fiada moralista de direita. Ai, você ficou 4 anos lá e não apresentou nenhum projeto, não aprovou nenhum projeto. Irmão, política não é tão simples assim, não. Isso é dialética de direita, reacionária. Ai, eu sou limpo, eu sou anticorrupção. Ai, olha só, eu sou eficiente. É sério, Gregório? É assim? Uma falácia atrás da outra, depois você não quer que o Ciro fique grilado, que nós não fiquemos grilados? Vocês estão usando métodos extremamente baixos, nível MBL, ou até mesmo gabinete do ódio bolsonarista. É um absurdo você falar esse tipo de coisa. Mas o tiro saiu pela culatra, porque você acabou levantando a bola para o Ciro cortar. Vejam aí, gente. Veja a resposta do Ciro. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Eu peguei o Michel. Então, não apresentou nenhum projeto. Você não apresentou nada, não apresentei para quê? Apresentei para quê? Para ficar numa fila de 10 mil semanas? Ciro. Eu já tenho uma opinião sobre isso. Olha, isso é pura mágoa. Deixa eu te falar como é que eu vou governar. Deixa eu te falar como é que eu vou governar. Conciliação você entende. Eu acho que essa mágoa está insuperável, o seu queixo é de vidro, mas na hora que você se aventurar na política, meu irmão, você vai levar. Tenha paciência. Entrou na política, o fã vira adversário. Eu não entrei na política, mas o fã não deixa de ser fã por isso. Eu entendo você querer me alçar essa categoria de candidato político para fingir que você não está debatendo usar isso, não. Eu não quero usar isso, não. Eu não quero usar isso, não. Eu quero aprofundar teses. Então, vamos lá. Como é que se governa um país? Então, para o Lula, Gregório, parodiando Fernando Henrique, e para o Bolsonaro, tem que se entregar à corrupção, à fisiologia e agora o simbólico centrão. Valdemar Costa Neto foi o cara para quem o Lula deu o DENIT e agora é o presidente do partido do Bolsonaro. O Roberto Jefferson foi para quem o Lula deu os Correios para ele roubar, detonou o escândalo do Mensalão, agora está preso porque estava defendendo o Bolsonaro. Irmão, para pensar. Então eu tenho uma proposta. Qual é? Eu não quero transformar pensar, as eleições em plebiscito programático para diminuir a distância entre um presidente que tem uma reforma, compromisso com ela, ou o oposto do Lula, que quer ser eleito sem proposta. Então, eu proponho que a gente esclareça tudo o que nós pretendemos fazer. Por quê? O que está errado, irmão, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão picaretas que fizeram tudo errado. Não. É porque tem um pacto perverso em que depois do mandarinato do PT, 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E essas pontes eu estou detonando mesmo. Só quero ser presidente se for para mudar isso. Só o Brasil não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu fui ministro, cobrei.
Só o Brasil não cobra o imposto sobre os grandes patrimônios. A estratificação do salário mínimo do imposto de renda no Brasil, eu diminui a alíquota menor e aumentei para 35 os grandes salários. Tudo isso foi revogado pelo Lula, pelo PT. Como a legislação que encarcerou 800 mil jovens negros da periferia, faz discurso identitário, defendendo negro, jovem, etc. Então, deixa eu te falar. Primeiro, propõe a ideia. Ele faz vista grossa para isso, Ciro. Não é o momento de atacar o Lula. Não é o momento. Você está sendo antipetista, Lula. Ou Ciro. Você está sendo antipetista, Ciro. Não pode falar isso, Ciro. Como que não? Vocês não vão calar a nossa voz. Não vão calar a voz do Ciro. Não vão calar a minha voz e de tantos outros militantes aqui na internet ou pela rua. O Brasil não cabe no Twitter, Gregório do Vivier. Acorda para a vida. Deixa de ser desonesto. Mas vou parar de interromper aí. Deixa o Ciro dar a lição de moral e aulinha política. Ele deu uma verdadeira aula política de como é regida a Câmara dos Deputados no nosso país, como funciona a Brasília. Aprende, Gregório? Sair aqui, peraí. Agora vai. E estabelece uma cumplicidade com o povo. Em seguida, usa os 6 primeiros meses em que o poder do presidente é quase imperial para propor. Em terceiro lugar, negocia, porque todo mundo tem que negociar numa democracia. Só que ao invés de negociar nos bastidores, vendendo o Brasil para o Centrão, o resto. Bolsonaro, a mesma coisa de Lula, as mesmas pessoas. O Valdemar Costa Neto estava com Lula, roubando no DENIT, foi condenado e preso. O Renan Calheiros e o Eunício Oliveira. Vou terminar, porque é complexo. Então, se propõe a ideia, é um projeto até o final. Propõe na primeira hora, os 6 primeiros meses, onde a força do presidente é maior. O Lula não propôs nada, porque não tem concepção. O Bolsonaro não propôs nada, porque não tem concepção. Fernando Henrique não propôs nada, porque tem uma concepção do laissez-faire, do desmonte, que você que chamou o período mais generoso do Brasil, e depois fala em reindustrializar o país. Ora, quem foi que destruiu a indústria brasileira? Foram os períodos do Fernando Henrique e do Lula que destruíram a indústria nacional brasileira. Era 30% do PIB, hoje é 9%. Mas permita eu terminar como é que se governa sem vender a alma para a corrupção. Propõe o projeto e estabelece a cumplicidade com o povo. Propõe na primeira hora. Negocia com a mediação de um novo pacto de governadores e prefeitos. A eles, os deputados, terão mais vênia do que ao lobby, ao grupo de pressão e à roubalheira. E, por fim, manda voto popular. Essa é a minha proposta que está escrita. E você acha que eu vou governar com Aldo Rebelo, com Daciolo e com para me desqualificar. Você não leu nada do que eu Só do armamento. É pena. É pena, muita pena você se sentir autorizado a desqualificar, mas não leu. Não leu e não gostou. Né? Porque isso está acontecendo no Brasil. O Lula é apologia da ignorância. Bolsonaro é apologia da ignorância. E eu estou quase com vergonha de estudar. Não tenha vergonha, não. O que às vezes é importante é você não menosprezar a pessoa com quem você está falando. Você tem, às vezes, esse hábito de falar, você não sabe disso, você não sabe, ou você é muito novo para saber, ou você está sempre lembrando, você não tinha nascido. Isso é muito ruim, porque você menospreza o O Lula faz isso, cara. Não estou menosprezando, não, irmão. O Lula, o que você ataca o Ciro, presta atenção. Os vícios, os apontamentos que você faz ao Ciro, coloca vezes 3 ao Lula, a quem você está defendendo abertamente agora. O Lula faz isso pior. Toda vez o Lula tem essa patologia, você está aficionado. Ele é nosso adversário. Ele não é nosso aliado. Vai ser criticado sim, ora bolas. O Bolsonaro a gente vai para cima com tudo, vai detonar. É um fascista, é um canalha. E também vamos criticar o Lula sim. Não venha com falsa equivalência e falácia não, irmão. Aliás, você só fez isso, você só faz isso. Né? Mas deixa o professor Ciro ensinar aí um pouco mais de como é regido o mandato de deputado para o aluninho do Gregório do Vivier. Vamos lá. Na vida pública e você tem pouca vivência na política. Com o fato de você não ter apresentado nenhum projeto quando era deputado. E daí? Eu não quis apresentar, deixa eu te explicar por quê. Explica aí, Ciro. Tem 300 mil processos de ou você me acusa de não ter ideia.
Ou eu nunca vi. Isso é uma bobagem. Deixa eu te explicar. Exatamente, é por isso que eu quero saber mesmo, coisa que eu nunca entendi. Eu te explico. A Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, ela foi presidida no meu período, tragédia minha, pelo Michel Temer e pelo Eduardo Cunha. Sabe quem são os dois? Ambos aliados do Lula, a quem eu denunciei, porque pelos dois fui processado. Só para você ter ideia de como a minha vida é, queimando pontes, defendendo o Lula, defendendo a Dilma, esses dois me processaram. Tá? Boa, Ciro. Pois bem, devolve com deboche também. Fui absolvido dos dois processos, porque é verdade que os dois são corruptos. Né? E eu disse isso, e os dois foram identificados como corruptos, como eu faço permanentemente. Pois bem, na sequência, eu fui ver como é que funciona aquilo lá. Então, você tem 10 mil projetos de lei na fila, e o meu entrado 10.001. A linha de política, a velocidade na minha política e matemática era de 2 projetos por semana. Se você dividir 10 mil por 2 por semana, daria 5 mil semanas. O meu projeto ia ser deliberado. Ou seja, se eu apresento a ideia, simplesmente ela vai cair lá numa fila absurda, ninguém vai entender que aquilo aconteceu e dá na mesma. Não tive nenhum projeto só no Brasil, e a tua assessoria, tudo bem, você faz pelo que você quiser. Cai nessa, é que se qualifica um parlamentar pela quantidade de lei que ele fez. Toma, Gregório. Na Europa, isso é ridículo. Toma, Ninguém Gregório. fica fazendo lei por volume para qualificar que o deputado é bom, não. Agora vá ver lá as análises que eu fiz, né, da crise econômica, as sugestões de indicação, a relatoria do novo CAD. Sabe, eu sou um cara cheio de ideias. A minha grande angústia existencial é ver o nosso país indo para o brejo e a melhor elite brasileira fazendo apologia de um ignorante corrupto, como vocês estão fazendo. Não estou fazendo apologia de ninguém, inclusive acho errado claramente. chamar de corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não estou aqui... Ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. É mentira do PT. Tem sim. Tá. O Lula teve os processos anulados. Ele volta à presunção de inocência, mas ele não foi inocentado. Desculpa, isso é mentira do PT. Eu não sou mentira do PT e você está fazendo umas jogadinhas ensaiadas aí que são más. O Gregório é tão desonesto, irmão. É tipo o Ciro querer ensinar como ser um humorista, fazer stand-up, fazer peça de teatro. Ele também é ator, o Gregório. É tipo o Ciro querer ensinar a arte, o ofício de humorista e ator, artista que seja, que o valha, para o Gregório. O Gregório está querendo ensinar direito, política para o Ciro, que é um especialista, que está nessa há mais de 40 anos. Porra, Gregório, ficou mal para você, como o Ciro falou. Foi refutado e depois ensinado, como tem que ser. Esse é o cacuete de professor do Ciro, inclusive. Né? Pegou muito mal para você, Gregório, esperava mais, viu? Olha, muito fraco. Não é esse o meu estado de espírito. Meu estado de espírito é conversar, irmão. Você está insinuando? Por que eu estou insinuando exatamente isso que eu acabei de falar. Eu não fui insinuante, não. Eu acho que você está fazendo jogada ensaiada e ficou tenso desnecessariamente. Exatamente. Eu acho que está escrito aí na tua mesa. Eu acho que está escrito aí na tua mesa. Deve ter umas 10 pessoas trazendo papelzinho aí para dizer, fala isso agora, fala isso aqui. Tudo bem, irmão. Eu queria ver que tudo bem, volto a te dizer. Minha casa aqui. Porque... Cadê? Aqui na mesa. Aqui. Eu queria muito que você... Não, isso é tão irrelevante. Não tem ninguém te dizendo, fala isso agora. Fala um papelzinho, não sei o quê, não tem ninguém te falando, aqui tem. Aqui tem, isso não diminui ninguém, isso, não, pai. Deixa ser transparente. Isso não diminui ninguém. Aqui não diminui ninguém. Então, você acha que foi 55%, você dá onde? Você é um candidato, eu não. Você tem que saber lidar com isso, bicho. Eu não tenho, por acaso... Irmão, você, no caso do Greg News, você não está simplesmente como um humorista, você está como um apresentador. Ainda mais vocês que trabalham com factual, que como você mesmo deixou escapar, tem 80 profissionais por trás disso tudo. Vocês têm roteirista, tem vários jornalistas profissionais por trás de tudo isso. Vocês dedicam um editorial, um programa para desabonar uma candidatura. Pô, isso é ridículo, cara. Ridículo. Não vem com essa conversinha fiada, com essa falsa equivalência. Porra, toda hora. É falsa equivalência o tempo todo. Pelo amor de Deus, Gregório. Melhora. Caso disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Por que você, por exemplo, fala que eu tirei meu papel agora sair de ser candidato e depois de trabalhar para o Lula aplicar meu projeto? Tenha paciência. Essa eu achei uma franca piada. E você se ofende com isso. A única piada. Que eu devia falar. E aí o papel de vocês, o meu não é esse.
Eu não tô, olha só, eu não tô nem um pouco ofendido com isso. Eu continuo mantendo minha posição. Tá sim, você exaltou. Vendo que eu acho realmente que a democracia no Brasil está passando por um aperto sem igual. Eu não vivi os tempos da ditadura, mas eu sinto que nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos nessa. A questão é como é que a gente encara isso. Então, rapaz, e eu acho... levando o povo com tudo ou nada? Popular. Cara, e se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno? Quem vai ganhar no primeiro turno? Onde que você viu isso? O Lula tem 44%. Você sabe das coisas com tanta certeza, esse ramo meu, irmão. Em maio de 2018, ninguém dava a menor bola pelo Bolsonaro. Ninguém. Maurício falou sobre... Olha quem ganhou a eleição. Deixa eu cuidar disso. A gente fez um programa, deixa eu participar, deixa o nosso povo falando sobre isso, falando que o Bolsonaro tinha muita chance de ganhar. A gente fez em 2017 ainda. A gente falou isso. Parabéns. Mas só corrigir uma falácia aí do Gregório, ele fala que ele apoiou o Ciro abertamente em 2018. Mentira deslavada. Ele só apoiou o Ciro ali aos 45 do segundo tempo, na véspera do primeiro turno. Lembro bem que ele falou, olha, eu vou ter que votar no Ciro, eu ia votar no Boulos. Ele falou, não vou procurar aqui porque é muito trabalho, mas ele falou que estava com o Boulos, porque ele sempre foi psolista e tudo mais, mas deixou de apoiar o Boulos, porque o Boulos irrelevante, a menos de 1%, para apoiar o Ciro, porque o Ciro tinha melhores chances de ganhar, segundo as pesquisas da época, do Bolsonaro. Tinha mais chances de ganhar do Bolsonaro, porque a rejeição era bem menor, que a do Haddad. Então você votou no Ciro, cara, foi por medo. Você não é um apoiador, de fato, do Ciro. Nunca foi. Nunca foi. Aliás, logo depois do segundo turno, fez programas alfinetando o Ciro em 2019, 2020. E agora, em 2022, há 5 meses do pleito, fez essa palhaçada, essa patocoada aí desse programa, desabonando o Ciro. Porra, irmão, pra cima de mim não. Aqui o buraco é mais embaixo, já te falei. Agora você tá vendo tudo errado, porque só quem ressuscita o Bolsonaro, esse creu morre. É o tudo ou nada. É a maior imprudência que nós podíamos cometer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu tenho um dever moral com a nação brasileira e você vai ver como eu vou ganhar essas eleições. E aí a gente volta a conversar. E vou te explicar por quê. Não é viagem, olha não. Bobagem. No Brasil hoje, entre indeciso, essas eleições, indeciso, postura, gente que está com o Lula só porque acha que ele é o único que vai derrotar o Bolsonaro. E gente que está com o Bolsonaro porque acha que é o único... Você que não está me ouvindo, por favor. Isso é uma análise crítica, porque nós estamos tentando adivinhar o futuro. Adivinhar o futuro é uma coisa muito perigosa. A gente tem que construir o futuro. O Bolsonaro hoje está crescendo, não é porque a inflação está baixa, o emprego está em alta. Não, o Bolsonaro está crescendo porque o creu morre, a ideia de que você tem que voltar com o Lula e o PT com casca e tudo, sem autocrítica, está restaurando uma porção de arrependidos do Bolsonaro. Mesmo, eu discordo. Não é? Então me dá a tua hipótese. Me dá a tua hipótese. Eu já te dei uma hipótese. O Bolsonaro ele é filho de um antipetismo cego. Mas o antipetismo, qual é a causa? Qual é a causa do antipetismo, irmão? Eu te explico. Qual é a causa do antipetismo? Eu te explico. Então, existem 1000 causas, eu já citei várias delas. Só que o antipetismo ele foi alimentado de uma maneira muito pérfida pela imprensa. E você combateu. Olha aí, uma contradição do Gregório. Irmão, você critica aí a imprensa, mas você faz coisa até pior do que ela. Você, inclusive, faz parte dela. De certa maneira, como eu falei lá no início da live, você escrevia para a Folha de São Paulo, escreve, sei lá, você usa muito dessa imprensa, grande imprensa, como fonte para o seu programa, para os seus programas, seus jornalistas, inclusive. Você não é jornalista, você é formado em letras e tal, mas o seu entorno é composto por jornalistas. Eu tenho lugar de fala, eu sou jornalista, eu sei como funciona a coisa. Vocês escolhem o que noticiar para fazer uma corrente de opinião. Então o Ciro não pode fazer. É só vocês que podem. É só o Lula. É só o Bolsonaro. São só os liberais, MBL, o que seja. Porra. O que é isso? É muito hipócrita. Na época. E você elogiou o Lula como ninguém, dizendo que ele foi... Não elogiou. Eu fui defender o Lula. Defendeu o Estado Democrático de Direito. O Lula em todas as ocasiões. Mas veja, eu me afastei... Deixa eu terminar a frase. É chato. Desculpa. Posso terminar a frase? Então fala, chato do caralho. Perdão. Fala! Obrigado. Então, vou te dar a minha hipótese. A gente alimentou, esse país alimentou
Essa coisa do antipetismo cego, que inclusive eu tinha 1000 críticas ao PT. Não mas tem. Um antipetismo tão cego, tão louco, tão bizarro, tão acéfalo, tá? Isso a partir de 2014, sobretudo. Inclusive, o PT tem muitas críticas. Inclusive, uma das coisas que eu mais criticava no PT foi a campanha de 2014. Foi uma campanha muito suja contra a Marina, sobretudo. Será? Eu não sei se você concorda. Foi feita pelo João Santana. Concordo completamente. Lá vem com o João Santana agora. Foi feito pelo João Santana. E foi uma coisa... Rapaz, quem faz campanha é político, não é marqueteiro, não. Para com isso. Tem muitas críticas Para com isso. Ô lacração besta. Concordo, Ciro. Ele vai até explicar um pouco mais sobre isso. Irmão, o João Santana, deixa eu te explicar. Deixa de desonestidade intelectual. Quem fez ali a redoma política, as estratégias políticas de como seria 2014, foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o José Dirceu, alta cúpula do PT. Sim, foram eles. O Rui Falcão, que era o presidente nacional à época, com o endosso da Dilma, que era candidata. O João Santana foi só aquele que fez isso acontecer. Mas de onde partiu a ideia, o endosso, foi do São Lula e afins, e seus cupinchas. Não vem com essa conversinha fiada. Aliás, é outro método que a imprensa faz, de querer jogar a Marina e a Rede, e até seus militantes, contra o Ciro, por conta do João Santana. Melhora, cara. Pelo amor de Deus. Inclusive, o marqueteiro aí do Lula atual tem muito a explicar. Tá vendo como é legal jogar esse jogo sujo que vocês fazem? A gente também sabe jogar. Se vocês, eu não quero, mas se vocês jogarem sujo, nós também jogaremos. Taquem pedra daí, que tacaremos dobrado de cá. Truquem, que a gente retruca. Pede truco que eu peço 6. Pede 9 que a gente pede 12. Mostra o zap na sua testa. É assim que vai ser, irmão. E aí, no segundo turno, terrível, espero Deus que não aconteça isso, mas se for Lula e Bolsonaro, a gente vai votar no Lula. Com apoio e voto crítico, volto a repetir. Mas, a partir do primeiro momento, do primeiro dia de governo Lula, nós não seremos como os bolsominions que tentaram de tudo, o Capitólio 2.0. Nós seremos oposição. Se vocês tiverem coisas ali que vão ao encontro do PNB, a gente vai apoiar, a gente vai votar. E aí eu falo a gente, o PDT, os nossos deputados, senadores, e até mesmo o Ciro. O Ciro não será ministro do Lula, será oposição, será o líder da oposição. Certo? Deixa de desonestidade, Gregório. Esses métodos, meu Deus, sujos, ridículos, que você aponta nos outros, vícios que você aponta nos outros, você comete. E não é pouco. O João Santana é um profissional de publicidade. Pois é, a segunda insinuação que você faz. Agora pronto. Então, o pessoal do João Santana. O São Lula é o bode expiatório. Manda fazer o ataque mais calhorda à Marina, mais calhorda que eu já vi alguém fazer, foi o Lula que mandou fazer. Foi. E o João Santana é que é o culpado. Tenha certa paciência. A própria Marina falou isso. Assim como eu acho que ele deve ter uma parcela de culpa nos seus últimos programas. Você falando que a responsabilidade é minha. É velho. A responsabilidade é minha. Isso, a responsabilidade é minha. Você mentiu pra cacete no programa. No seu programa você mentiu pra cacete. Não foi pouco, não. Mentiu de um jeito belíssimo. Dubiedades, insinuações, superficialidade. Mentiu pra cacete. Vai desculpar, depois como é erro factual, tenha paciência. Você mentiu hoje, Gregório. Desculpa. Você mentiu hoje dizendo que eu te chamei de baixinho maconheiro. Já te corrigiram aí que eu nunca disse isso? Já te corrigiram que eu nunca disse isso? Jamais diria. Eu não queria isso. Ele não te chamou de baixinho maconheiro, Gregório. Ele só usou um humor autodepreciativo que você gosta de usar, de falar que é baixinho e tal, que gosta de usar maconha e tal, você é baixinho como o Zelensky. Ele só pegou uma piada que você fez anterior, zoando a sua própria baixa estatura, você tem 1,68, sim, é baixinho, para te comparar ao Zelensky. Ele não te chamou de racista, ele não te chamou de maconheiro. Não confunda a gente, não faça essa irresponsabilidade, essa falsa simetria. Isso quem faz é bolsonarista. Tá percebendo? O que você ataca o Ciro, você acaba fazendo. É muita hipocrisia, muita contradição pro meu gosto, cara. Pelo amor de Deus.
Haja paciência. O Ciro hoje foi um santo, sinceramente. Isso eu te admiro, cara. Eu te admiro, cara. Eu gosto de você. Não eu jamais diria isso. Você falar isso. Eu nunca disse isso. Não tem problema você ter dito mesmo, não tem problema. Eu nunca disse. Quando eu digo as coisas, eu sustento. Eu acabei de dizer que você mentiu pra cacete no seu programa. Tá dito, acabou. Sou eu que estou dizendo, não é nenhum assessor, não. Agora eu estou dizendo que eu nunca disse isso. Agora, veja bem, se tem um projeto nacional de desenvolvimento... Tá impaciente. Quer parar? Olha, cara, tem uma coisa que é muito surreal com você. Quer parar? Se quiser parar, tá bom. Eu acho que a gente já... Não, já estava marcado para acabar 8h15, mas eu consigo ficar mais um pouquinho. Tenho que botar minha filha para dormir, mas ela consegue esperar um pouquinho. Sou um dos poucos com saudade do meu. Beija ela por mim. No debate. Pode deixar. Que idade ela tem? Está com 4,5. Opa, aproveita. Eles crescem muito rápido. O meu mais novo tem 6. Porta dos Fundos vai fazer... Pronto, respiramos. Uma esquete disso, viu? Nisso nos unimos. Temos filhos pequenos, sabemos como é isso. E, cara, de verdade, assim, mesmo, eu não fiquei magoado com você, você não teria vindo aqui. Mesmo se eu tivesse... Eu acho que foi um gesto muito generoso seu. Lhe agradeço de novo. Eu fiquei um pouco, não magoado, Ciro, de verdade, não é mágoa a palavra, juro. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu fiquei com você. Eu fiz acusações muito sérias mesmo. Você começou, de mentira, de fake news, como eu falei, que eu acho uma palavra irresponsável. Isso faz com que muitas... É só o Ciro se defender quem é responsável? Fazer o que vocês fizeram, não. O próprio, vocês viram aí no começo, o próprio Maurício Ricardo, que foi mencionado lá na live, na primeira parte, falou que foi ridículo, contraproducente, essa bobagem aí que o Gregório fez. O intuito, né, eles fizeram aquele programa para isso, para tentar voto útil. Porra, que porra de voto útil, irmão. Aqui, o buraco é mais embaixo. Vocês não vão fazer com o Ciro o que fizeram com a Marina em 2014 e 2018. Não vão. Esses 8, 10, enfim, 12%, que é em média o que o Ciro tem aí nas disputas presidenciais, continuarão com o Ciro. Vem com essa falácia, falar, muita gente pulou fora. É a bolinha do Twitter, irmão. O povão não tá prestando atenção no Twitter, no que você fala lá no Greg News, ou até mesmo no Twitter. Quem te acompanha são pessoas formadas em universidade, esclarecidas, estão de fato ligadas na internet e na política, partidária ou não. É disso que se trata. Para com essa bobagem, com essa falsa equivalência. Pô. Vamos adiante. Tá caminhando para o final, galera. Tanto o debate quanto o meu react e a minha live. Já está ficando muito longo, mas vamos lá. Vamos para a parte final. A gente, a militância ficou repetindo, caiu o Pix do PT, coisas desagradáveis. Algumas pessoas... Isso jamais eu diria, senão eu não estaria conversando com você. Tem muita gente aí, eu não vou ter uma militância, muito preparada, eu tenho muito orgulho dela. Eles são mas evidentemente você não vai... Você não acha, não? Ela. Mentira. Não, você fez mentira, aquilo que eu falei agora malévolas, muitas, que qualquer pessoa, inclusive eu, consideraram agressões injustas e mentirosas. Nunca foi cirista porra nenhuma. Agora, veja, estou aqui conversando, se eu tivesse considerado coisa, eu tinha lhe processado. Não acho que tenha passado da conta próxima de nada. Precisa, Ciro. Eu também, não acho. Processado. Em vez de processar, lhe convidei por admiração, por respeito, por gratidão, não é? Por respeito. E querendo muito, sabe, por seu intermédio, dirigir uma palavra ao que há de melhor na sociedade brasileira. São vocês, os nossos artistas, os nossos intelectuais. É preciso a gente ter muito cuidado em manejar essas contradições. A gente não pode ser muito apressado nesses truques, que o Lula é mestre, é o campeão de truque. Com ele certeza. Acaba fazendo um cara como você achar que ele é a única solução do planeta. Sempre fez isso. Isso é patológico, irmão. É doente. O Brasil não precisa de salvador da pátria. A gente precisa de um novo projeto para o país. Um dos problemas que eu acho que você está cometendo, com todo respeito, que eu queria apontar, é superestimar o Lula. Você que faz isso, Gregório. O Lula que articula tudo. Então, é o Lula que articula, por exemplo... você fala que essa coisa do Rio para Paris é uma fake news do Lula. Irmão, olha, o Gregório se faz de sonso, né? Puta merda, cara. Puta merda mesmo. Irmão, o Lula já falou isso várias vezes em entrevistas recentes, de dentro da cadeia ou quando saiu. Sim, ele falou. Essa bobagem de Paris, ele viu que a sua militância, organizada ou não,
começou a repetir isso a partir do segundo turno, querendo justificar uma culpa do Ciro. É disso que se trata, é por isso que o Ciro fica puto. Vocês atribuem ao Ciro a culpa da derrota do poste do Haddad em 2018. É isso que se trata. E sim, tudo que o PT fala e faz passa pelo crivo do São Lula, seja politicamente ou na comunicação. Tem que ser muito ignorante, muito ingênuo para não entender isso, para não saber isso. É isso que o Ciro fala. Superestimar o Lula. Vocês superestimam o Lula. O São Lula. Não pode falar um A, que já vem com 4 pedras na mão para atacar, desabonar as pessoas. Seja o Ciro, seja a Heloísa Helena, seja eu, seja outros militantes. É isso que se trata. É disso que o Ciro está falando. Que você não entendeu. Ou entendeu, mas não quer admitir. O Lula tem culpa no cartório, sim. Ele estimula isso, sim. É só você pegar aí as últimas falas do Lula, são poucas, mas horríveis. Falando que o Ciro tá magoado, que o Ciro parece estar com sequelas da Covid. Porra! Tem que ser muito otário para não entender isso, para não achar que o Lula faz as coisas, apoia as coisas, chancela os ataques. É fato, até o atual Petralha, Reinaldo Azevedo, que tanto criticava o Lula, no My News, com o Haddad do lado, ele explicou que sim, o PT, especialmente em 2014, tinha o seu gabinete do ódio. Pessoas com mensalinho, que recebiam dinheiro para atacar adversários no Twitter, YouTube e outras redes. Não vem querer falar de Pix, não sei o que. Ai, tem gente falando que eu recebi Pix. Não é disso que se trata, cara. Deixa de ser raso, deixa de ser desonesto. Isso é desonestidade intelectual. Tem gente, sim, recebendo para... Não é só defender o Lula, mas atacar o Ciro, atacar os outros adversários, a Simone Tebet, como atacaram a Marina no passado. Poxa, sinceramente, eu esperava muito mais de você, Gregório. Eu que me decepcionei com você. Nunca mais eu vou assistir essa porcaria de Greg News. Nunca mais. Haja paciência. Que cara idiota. O Lula estava preso. Eu falei no dia... Eu vi, inclusive conheço a pessoa que te encontrou em Paris, no metrô, os jornalistas lá. Ótima. E eu vi no mesmo dia e falei, isso é um absurdo, tal. Não foi Lula. E não é uma fake news. Então, não, tem Lula é um santo, ele nunca faz nada. Foi Lula. Mas para você, tudo é uma fake news do Lula. Tudo é o Lula. Como é que você sabe disso? Eu entendo o poder magnético. Eu conheço o Lula há 35 anos de perto. Eu conheço o Lula há 35 anos de perto. O Lula não tem escrúpulo de nada, irmão. Ah, não fala isso, cara, porque você vai se arrepender, sabe? Porque o Lula vai te chamar para mim. Eu conheço o Lula há 35 anos. Vai ser constrangedor você ter que ligar esse ministério do Lula. Então, ministro ele não aceitou na Dilma, mas nem a pau, Juvenal. O ministro do Lula. Juvenal. Olha, eu espero muito proteger o Brasil desse desastre, mas o que vocês, lulistas, estão preparando agora... Você é humorista mesmo, Gregório? Vou desfazer. Desculpa, errei. Agora foi o fígado. Eu quero ficar com o coração permanentemente. Então, os lulistas são apaixonados, são absolutamente iguais aos bolsonaristas. Não fala isso. Iguais, os lulistas. Fanáticos são. Fanáticos são. Desculpa, eu não vou confundir o Chico Buarque com o bolsonarista. O Chico Buarque é Lula raiz. Sim. Mas o Chico Buarque tem um olhar que é o seguinte: corrupção, todo mundo eu não sou. Sabe, fazer conchavo com o Centrão e se acertar com os banqueiros, o Chico acho que nunca parou. Adendo aqui, Suzana. Não confunda. HBO é uma coisa, Gregório Vivier é outra. Tudo bem que o Greg News passa lá, mas, pô, HBO tem coisa boa pra caramba. Eu daqui a pouco mesmo, inclusive, vou assistir o Sopranos lá. Vejo muitas séries, desenhos, filmes. Não confunda as coisas. É aquilo que eu falei lá no início. Vamos separar as coisas. Cuidado para não invalidar o todo por conta de um idiota, de uma pequena parte que fala e faz besteira. Não vamos cometer esse erro. Isso quem faz são os bolsonaristas, são os petistas. Eles adoram cancelar os produtos e as atrações porque falam mal do ídolo, do santo deles, do salvador da pátria deles. Não vamos cometer esses mesmos erros dele, hein? Por favor. Vamos para a parte finalzinha agora. Finalzinho. Pode pensar sobre isso. O Lula anunciar que nós estamos nos livrando do Bolsonaro, ok. Porra, eu luto diariamente. Você diz que eu ataco o Lula, não tem um ataque ao Lula que eu não sento o pé
no Bolsonaro, inclusive para não deixar Exatamente. Ele ficar com uma frase inteira minha que não tenha desqualificação. Aí sim, 10 moral críticas, do Bolsonaro. 8 ao Bolsonaro, 2 ao Lula. É o ladrão da rachadinha. Seja tudo. honesto. Você nunca me viu me dirigindo ao Lula com esses termos. Porém, repare uma coisa. Ciro, calma aí, deixa eu só encaixar uma errata aqui. Eu nunca tinha visto, mas esse ano você usou sim o termo corrupto, você usou o termo, inclusive, deve ter isso daqui em algum lugar, que eu não quero parar. Pode falar do São Lula. Mas você usou esses termos, precisamente. Não tem culpa de nada, tadinho. Eu considero o Lula um corrupto. Eu considero o Lula um corrupto. Assim, e sei bastante bem o que eu estou falando. Eu, por exemplo, fui a ele pessoalmente dizer, Lula, você não pode entregar Furnas para o Eduardo Cunha, porque se você entregar, ele já está dando as cartas por intermédio do Michel Temer, lá na Câmara Federal, eu era deputado. E se você entregar, ele vai subornar a maioria dos deputados, vai entrar na linha. Não vou fazer, esse é o filho da puta, não sei o quê, papapá. No dia seguinte entregou. O Lula deu um contrato de $1 bilhão. Deixa eu te dar os números. $1 bilhão sem licitação para querendo poluir o debate. Perdeu. Você está querendo fazer com que eu debater com o Lula por procuração. Eu não tenho procuração do Lula, Ciro. Não, eu sei. Não parece, né, Gregório? Eu sei que não, porque eu defendo com residência mesmo. Quando sair da lua de mel, em algum momento vai te atender. Isso daí é típico do que vai acontecer nas ruas do Brasil. Isso é típico. Exatamente. Na hora que o Bolsonaro estressar, porque isso aí tudo não vem pela minha boca. Isso aí vem tudo pelo bolsonarismo, mas vem com casca e tudo. E aí vai acontecer, sabe o que na rua? A meninada, o idealista, os intelectuais vão todos encolher. Você agora encolheu, você não acha que tem a procuração. E eu não acho que você tem a procuração, não. Eu estou explicando por que eu critico o Lula. Então, eu estou criticando o Lula porque eu atribuo a ele, Lula, a tragédia. Deixa o Ciro falar, cara. Você também interrompe. Porque ele deu ensejo ao Bolsonaro. Manchete da Veja. Nunca mais faço campanha para bandido. O termo bandido... Eu não faço mesmo. Mas eu faço mesmo. Eu sou obrigado a fazer campanha para um cara que eu considero vivamente um cara que é o responsável pela tragédia do Brasil. Sim. Cara, eu acho, sinceramente, porque, olha só, primeiro, a tragédia do Brasil não dá para botar nas costas do Lula mesmo. Não dá. Parte dá, sim. Parte dá. Não, cara, eu sou candidato. Deixa eu lembrar para você, eu sou candidato. Eu quero... Não, pois é, Ciro. Para o Gregório, você não pode falar mal do Lula. Você não pode falar um A do Lula. Porra, é um poço de contradições. Você fala que critica algumas coisas, que criticou ainda mais no passado, e agora critica o Ciro e quem o acompanha porque ele aponta os erros, os vícios, os absurdos do Lula, da sua campanha e dos seus arredores. Porra, Gregório. E aí, meu irmão, se decide. E aí? Caramba. Quero livrar o Brasil dos dois. Mas mais do que isso, eu quero livrar o Brasil de um sistema econômico que é o mesmo, Gregório. Meu irmão, ouça, não precisa discordar de mim. Mas faz vista grossa. Sabe o flutuante, superávit, é o mesmo projeto do Fernando Henrique, do Lula e do Bolsonaro. Nós temos que nos livrar disso. E o mesmo modelo de governança política, sabe, que prostrou a sociedade brasileira nessa mitologia de que ou você governa com os bandidos e loteia o Brasil com a corrupção e vira testa de ferro de ladrão, como o Lula virou. Estou fazendo venialmente. Ou você não governa. Eu fui ministro do Itamar. O Itamar não governou com bandido, não, rapaz. Não fez acordo com esses salafrários, não. Mas o Itamar virou, na propaganda que o Fernando Henrique estimulou e pagou, o grande Jeca. Fez o real. E eu salvei o real. Aqueles 4 mesezinhos, que é um debochezinho ali. Está tudo bem, está tudo certo. Mas não faz mal. O trabalho, cada mês é um ano de trabalho. Porque eu tenho muita vontade de fazer as coisas pelo país. Bom, cara, de verdade, eu adoraria de verdade poder votar em você no segundo turno. Mentira. E seria muito feliz, faria campanha para você. Né, Gregório? Eu vou lhe dar essa oportunidade, você deixa essa parte comigo. Eu ficaria aqui mesmo, estaria com a turma. E a minha tática é tirar o Bolsonaro, só para você ver como é irônico. A minha tática é tirar o Bolsonaro. Pro segundo turno. Porque na hora que eu começar a mostrar... É difícil. A sua tática... Eu vou te fazer alguns vaticínios. O Lula vai começar a cair nas pesquisas. É o que eu falei mais cedo. E o Bolsonaro vai começar a cair também nas pesquisas. Porque o tempo disso Santana, um tempo diferente daquilo que está acontecendo na imprensa. E acredita, a imprensa brasileira confina, porque os dois têm compromisso com o mesmo modelo. E o único fio desencapado sou eu. Então vão tentar me desqualificar por todo jeito. Então, por exemplo, a informação da tua assessoria, quando eu falo assessoria, não é para ser arrogante e demitir ninguém, não, é para te proteger. Porque eu sei da sua boa fé. Não precisa me proteger, não, que eu falo tudo, eu assino tudo que eu falo. Sim, mas você dizer que eu fui desconvidado para sair do governo por causa do meu temperamento, você está repetindo um elemento de propaganda da direita.
Não, a direita brasileira usa disso, sabe por quê? Não teve nada a ver com assessoria aquilo ali, fui eu que errei mesmo, né? A correria da tragédia teve que tirar, o programa estava enorme, mas teve que cortar um negócio, quando eu cortei, eu reescrevi a frase, errei. Menos mal. Mas assim, a questão de atacar o meu temperamento é porque eles não acham campo moral, não acham campo, sabe, de contradição. E na minha linha de trabalho. Agora, a vida pública, de fato, é muito cheia de contradições horríveis. A minha história partidária, por exemplo, é uma tragédia. E não é outra a minha resposta toda vez que se fala sobre isso. Mas hoje, deixa eu te dizer, porque eu acho que eu estou lhe cansando e é uma generosidade sua, muito grande mesmo. Eu acho que você é um cara do caralho. Eu acho que você é especial. Falando sério. Eu não acho mais falando sério, acho especial, porque não tinha obrigação nenhuma de aceitar. É muito chato ficar discutindo com um político, um artista como você, mas eu achei muito importante. Enfim, na hora que você quiser, a gente pode encerrar, então. Eu te agradeço muito mesmo pela oportunidade e fica aí para quando você quiser a gente voltar a conversar. Nunca mais. Acho que tem muita coisa, né? Nesse momento foi chato. Cara. A gente tem muito assunto, porque de verdade, olha só, Ciro, muita gente, uma coisa que todo programa que a gente faz, o programa já tem 6 anos, todo programa que a gente faz tem algum comentário lá de alguém dizendo: nossa, vocês precisam falar, o Ciro fala isso. Você tem vários pontos que são muito caros para a gente, são muito legais, só você fala. E eu acho que uma das coisas que você faz muito legal nesse país é levantar... Eu quero recuperar isso. Deu desconto, por favor, do React, que é uma coisa da urgência de me defender. Você pode não ter ideia, porque não tinha maldade nenhuma, eu tenho certeza disso. Mas, assim, quando a gente, nesses tempos de internet... Você estava perguntando lá porque ele foi muito afoito e tal, tá aí, a meia culpa do Ciro. Mas é isso, tem que se defender mesmo, olha. É uma live do Ciro. Se é um programa dele, ele tem todo o direito de falar com a sua militância, de se defender de eventuais ataques, direta ou indiretamente, como foi o caso. É isso a isso que o Ciro se refere. Percebem? Finalizar. A gente não responde na ponta da mão aquilo que parece ser uma coisa, a gente pode correr o risco de não ser bem interpretado. Então, bote nessa conta e vamos recuperar a possibilidade de dialogar. O Brasil precisa muito. Bateu, levou. A gente precisa muito dialogar. E é só para você entender, se eu fiquei magoado, não. E é só para terminar mesmo, eu não vou citar todos os erros. Eu realmente tinha separado, eu botei numa tela, você disse que talvez seja uma assessora, uma tela que eu botei os erros que você citou, as mentiras que você citou, que nenhuma era. Então, elas estão todas aqui, mas eu não sei se vale a pena você citar uma por uma, que você disse, né? Que, enfim, todas as coisas que eu falei que não eram. Mas eu vou ser muito rápido, então, só para não ficar no ar essa coisa de você mentiu pra cacete. Vou falar rapidamente. Tá? Você começou, sim, sua carreira política no PDS. Você diz que, não, você fez uma fake news porque você não explicou. Não tem que explicar. Você falou que era o partido do seu pai, você queria dar os votos dele. Sim, foi isso que eu falei. Você disse mesmo que tinha nojo das ideias ambientalistas da Marina, e foi precisamente o que eu falei. E você foi fazer... Não foi não. Aí tem uma insinuação completamente equivocada. Eu dei a frase exata. Eu sou muito amigo da Marina. Tática de comunicação. Muito amigo. Então... Trabalhamos juntos, coisas importantíssimas, BR-163, Projeto São Francisco. O que eu disse, eu expliquei no React. Veja, nós não podemos empurrar esse mundo rural brasileiro para o colo do Bolsonaro. A gente tem que separar o joio do trigo. A gente fez um programa exatamente com essa tese, Ciro. Exatamente, em defesa do agro. Mas ataca o agro. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou só explicando para você que eu não disse que tinha nojo da Marina. Se eu tivesse dito isso, eu não era um amigo que sou da Marina a vida inteira. Só que você falou a frase exata. E a gente falou precisamente a frase que a gente... Não, estou falando do discurso. Isso, a gente falou discurso, a gente falou essa palavra no programa. Mas não é ela, é o discurso. E a gente falou a palavra discurso. Separe as coisas, Gregório. Deixa de desonestidade intelectual. Obrigado por aceitar. É só porque eu acho muito sério, como você trabalha com credibilidade, esse programa também tem uma credibilidade e tem um monte de gente muito séria. Tem, né? Não é assessora, é jornalista mesmo. Tá agora a serviço do Lula. Né? Indiretamente. Nojo do discurso ambientalista tipo da Marina. Tinha essa frase e eu falei precisamente a frase que você tinha dito. E o negócio do Beach Park, só para explicar, a gente citou o que estava. Você disse, é mentira. E por que citou, né, Gregório? Eu ganhei, dei umas frases presentes no Beach Park. Não foi a gente que falou essa frase, foi o Arialdo. Então, sim, mas você não disse que a Folha de São Paulo tinha dito isso. Você leu isso na Folha de São Paulo. Eu disse, está a Folha de São Paulo do meu lado. Tudo que está ali do lado, Pipe, foi de onde a gente tirou a informação. E eu não recebi presente de ninguém, tá? Não recebi presente de ninguém, nem dei presente para ninguém. Eu expliquei no React que lá no Ceará a gente conecta todo o litoral por estrada. Todo mundo faz isso. Mas o Arialdo falou que você deu de presente. Quem falou, pede para o Arialdo desmentir isso. Porque quem falou isso foi o Arialdo, não fui eu. E aí você diz que o comediante está mentindo, talvez seja mais fácil de dizer.
Que o Ariel está mentindo, ou sei lá o quê, mas ele falou essa frase. Se ele disse isso, ele é um mentiroso. Nunca dei de presente ninguém, não. Ele disse a Folha. Então, só para você entender, isso não é mentiu para cá, mentiu para... Não, tudo que eu falei tem fonte, porque é um programa de humor, mas que tem muito jornalismo envolvido, muitos jornalistas. Não é um, nem dois, nem três, somos 10 na redação, só de jornalistas e humoristas juntos. Então, só para citar algumas coisas que ficam no ar, você mentiu, e está lá, está tudo documentado mesmo. Então, não vou me alongar, tinha uma lista grande de erros factuais do seu react, mas vai ser chato para todo mundo, já está tarde a beça, sobretudo para minha filha, tá, já que está me esperando para botar ela para dormir. Mas, de verdade, cara, eu sonho com um mundo, com o Brasil, sobretudo, sem Bolsonaro. Um Brasil em que a esperança vença o medo. Mas também sem o Lula. Em que o amor vença o ódio. Gomes, presidente. Em que o amor, onde houver ódio, que a gente consiga trazer o amor. E eu sonho com esse mundo, precisamente, e por isso eu defendo o voto em Lula. Só por isso. Porque eu acho de verdade não é só por mesmo isso, não, Gregório. Que ele é o candidato que vocaliza melhor o amor. Inclusive com essas... É uma série de contradições, Gregório. É uma série de contradições, Gregório. Ou você vota no Lula porque ele está na frente nas pesquisas para acabar no primeiro turno ou para tirar o Bolsonaro, ou você vota nele porque você gosta dele mais. Decide, irmão. Decide. São muitas contradições. Caramba. Mas, assim, de verdade, eu acho que o Lula é um cara que vocaliza muito bem o que o Brasil precisa hoje, e meu voto nele é por causa disso. Mas eu vou adorar, caso você esteja no segundo turno contra Bolsonaro, votar em você. O meu plano é para o segundo turno com o Lula. Eu quero tirar o Bolsonaro do segundo turno. Essa é a minha tática. Estou confessando aqui claramente. Disputar. Eu adorei, mas e aí eu queria também pedir um comprometimento, caso não vá. Não, isso aí, irmão, para acordar cedo, como eu acordo, dormir tarde, trabalhar coordenado. Perceba a diferença da abordagem aí do Gregório no finalzinho com aquela do Eduardo Moreira na semana passada. Ele fez as hipóteses. Se o Ciro for contra o Bolsonaro, para apoiar o Ciro. Mas se o Ciro não for o Bolsonaro, para apoiar o Lula. Perceba a diferença de pegada do Eduardo Moreira, que é um cara honesto intelectualmente, para um desonesto intelectual como o senhor Gregório do Vivier e tantos outros. Ele não é o único, a bem da verdade. Para finalizar. Não acreditar que eu estarei no segundo turno, você vai me perdoar. Eu vou estar lá no segundo turno para proteger o Brasil. Agora, veja bem, nós estamos voltando aqui. Você acha que se o Lula ganha a eleição, o Brasil vai ter que encontrar paz? Lógico que não. Mas não vai mesmo. É óbvio que não, Gregório. O ódio, a divisão vai se aprofundar de um jeito trágico. Nós estamos botando na mão do Bolsonaro um discurso moral. A gente discorda, eu acho que... Tá bom, olha, essa é a discordância. Essa é a discordância fundamental. Olha, e o futuro vai chegar. Se Deus não me der a aventura de proteger o Brasil, sabe, de criar um caminho novo, que prepare o país para se reconciliar ao redor de um método, que é disputar um novo projeto, um novo conceito, um objetivo, com tarefas práticas, concretas, com orçamentação, cobrando imposto de quem tem que pagar, dispensando imposto de quem não pode mais pagar. Fazer diferente. Se a gente não fizer isso, meu irmão, esse fosso vai engolir o Brasil. Eu estou caminhando para o final também. Acredite, isso é a minha convicção. Claro que por sempre fica como é que a gente faz? Vai ser você ou eu que vamos resolver isso? Não, vamos deixar o nosso povo resolver. Isso. Agora nós vamos aceitar que pesquisa feita com 5 meses de antecedência vai produzir uma subtração das alternativas que o povo quer ver discutida. Aí você diz assim, quem verbaliza... Olha só, o que o Lula está verbalizando, Gregório? Desculpa, eu não vou começar de novo, não. O Lula verbaliza o quê? Uma mentira de que o Brasil teve um dia que todo mundo comia picanha e cerveja e que esse tempo risonho vai voltar. Isso é uma grosseira mentira. Mas na política, sabe o que é isso? Estelionato eleitoral. Não fala eleitoral. Não exagera. Então tá bom. Não exagera, não. O que eu sonho é um Brasil sem os dois, sabe? A minha vontade é dizer, vamos brigar lá fora, deixa a gente trabalhar, deixa a gente produzir. O Lula está com 78 anos. Essa equivalência que eu estou falando de idade. Não estou falando de idade. Não estou falando de idade. Estou falando que o Lula parou no tempo. O Lula não compreende o que está acontecendo. Acho que vai repetir. Tudo isso, Ciro, eu quero que você debata com ele. Tomara que você consiga. O Lula vai correr nos debates. Que você continue jantando. Eu tenho certeza que um dia vai conseguir. E perfeito. Obrigado aí pela oportunidade. Eu também sonho
esse Brasil sem Bolsonaro. Eu não faço essa equivalência e eu acho que essa é a nossa diferença. De outra maneira, então, mais fácil. Muito obrigado pelo espaço e um grande abraço para você. Boa noite aí para toda a turma boa também, para todo mundo que está assistindo, viu? Até mais. Senhoras e senhores, Gregório do Vivier, muito obrigado a você. Pois é. Vamos finalizar aqui. Olha, foi conturbado, né, esse debate. E, no final das contas, foi até meio contraproducente. Era melhor nem ter ocorrido, porque o Gregório do Vivier é isso, é o puro deboche, sarcasmo, infantilidade, ingenuidade, algumas de caso pensado, outras nem tanto, outras, de fato, ele é ingênuo mesmo, né, cheio de isfufink, de desejos. A política não é assim, irmão. A realpolitik, ela te derruba do cavalo, da utopia. Não é? Então, assim, só para finalizar mesmo, que já ficou muito grande, estou aqui há mais de 2 horas e 18 minutos falando com vocês, sozinho, é a disparada maior live solo que eu já fiz aqui nesse canal, com maior audiência, chegou a ter aí mais de 130 pessoas simultâneas, e gente perguntando aí se vai ficar salvo, sempre fica salvo, ficou muito grande, depois vocês assistam aí quem perdeu a segunda parte, mas assim, só para finalizar, o Gregório do Vivier foi muito mal, muito debochado. Tudo bem que o Ciro o interrompeu muitas vezes quando não deveria, mas, cara, é muita hipocrisia. Ele sustentou as falácias que ele disse lá no Greg News. Cheio de falsas equivalências. Ai, você está sendo muito antipetista, Ciro. Cara, para com isso. Você não vai interditar o debate. Não vai. Não vou ficar nessa, o Ciro saiu vencedor, acabou com o Gregório. Não. Eu esperava mais. Inclusive do Ciro. Mas debater com um cara com você irritante, falacioso, dá para entender porque que o Ciro não rendeu mais do que a gente esperava. É uma conversa, tese, antítese, síntese. E você, infelizmente, não propôs isso. Não propôs. Cheio de deboche, de caras e bocas, impaciência. No começo até tumultuou, que eu ignorei, dando chilique, chamando o cara de desrespeitoso. Você que é desagradável, cara. Se liga. E é isso. É isso. Se vocês querem, eu não quero, acho que o Ciro também, muitos de vocês também não querem que essa campanha seja belicosa, mas vai ter que ser. Vai ter que ser. Vamos responder à altura a todos os ataques, ilações, falsas equivalências, espantalhos que vocês criarem ou propagarem. É assim que vai ser. Vai ser pior do que 2018, porque infelizmente vocês querem. Os bolsonaristas a mesma coisa. É assim que vai ser. Não é? Mas é isso, ele falou, ninguém vai querer mais debater com você depois dessa. Vai sim. E eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que você. Muito mais inteligente, adulto e coerente do que você foi, Gregório do Vivier. Olha, depois dessa, você caiu de vez no meu conceito. Nunca mais vou assistir Greg News, nunca mais vou ver seus conteúdos. Eu esperava muito mais de você, Gregório. Muito mais. Não é? Mas é isso, vamos ver como se andará aí, o que vai repercutir. Com certeza a petezada, o gabinete do ódio petista vai atacar muito o Ciro usando o Gregório, o boboquinha do Gregório, né? O santinho do Gregório, ele nunca erra, tal qual o seu protegido São Lula. Mas a gente vai responder, como estou respondendo ao vivo agora aqui para vocês há mais de 2 horas. Não é? Então é isso, galera. Vamos ver quais serão as próximas edições aí da Ciro Games Debate, que teve sua estreia hoje. Deve acontecer 1 vez por mês, ou 2 vezes por mês, não sei. Não é? Mas o Ciro tem a sua turma e vai ser defendido até o fim. Ele vai com a candidatura dele até o fim. Não adianta vir com conversinha fiada, que tem que proteger a democracia, tem que acabar no primeiro turno. O terrorismo eleitoral. O Ciro vai até o fim. Não adianta ficar criando picuinha de que tem gente no PDT querendo que o Ciro desista. Irmão, vocês não conhecem o presidente Lula, vocês não conhecem o Ciro Gomes. Vocês não conhecem as pessoas que coordenam e comandam o Partido Democrático Trabalhista. Aqui o buraco é mais embaixo, tal qual foi com o Brizola nos anos 80 e 90.
Então é isso, o Ciro vai até o final. Vai até o final. E com certeza vai ter outros debates. E é isso. Falou besteira? Vai ser respondido. Foi desonesto intelectual? Vamos também ser desonestos intelectuais. Vamos responder à altura ou desmontar toda essa falácia montada. Não é? É isso. Aí você vê a diferença, né? Quando tem um cara bacana que realmente quer propor o debate, como é o caso lá no início, como o Maurício Ricardo, para um outro debochado, boboca, infantil, insensato, como o Gregório do Vivier. Não é? Mas é isso, galera. Eu acho que realmente não deveria ter acontecido esse debate. Não pegou bem para ninguém, essa que é a verdade. Né? Mas o Ciro se defendeu. Isso pelo menos serviu para unir a nossa militância e para mandar um recado. Vocês não vão ficar impunes, vocês não vão atacar o Ciro e ficar na mesma. Vai ser respondido. E se passar dos limites, vir com crimes, serão processados. Viu, DCM? Viu, Brasil 247? Viu, Cafezinho? Vem para cima da gente, vem para cima do Ciro. Vai ter contra-ataque. Nós vamos derrotar o Bolsonaro no primeiro turno e depois vocês e o São Lula no segundo. Aqui, o buraco é mais embaixo. Nós vamos mostrar quem são os verdadeiros nacionalistas e progressistas desse país.